Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumida por aqui, mas eu estou aqui de novo, voltando com as nossas videoaulas. Por causa da pandemia, ainda a gente não tem uma data prevista para o retorno das aulas presenciais. Mas, por enquanto, a gente vai seguir conforme a gente fez no ano passado, com as nossas videoaulas. Então, pega a tua Bíblia aí e bora estudar um pouquinho a palavra de Deus. Acompanha aí comigo o que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, dos versículos 2 ao 34. Como é um texto grande, eu não vou ler tudo, mas vocês leiam aí nas suas casas. Fechou? Combinado? Bom, esse texto ele fala sobre uma mulher que se chama Abigail. Abigail era esposa de um cara chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico, rude e mau. Certa vez, Davi mandou seus mensageiros pedirem que Nabal os ajudasse, dando-lhes algumas coisas de comer. Mas Nabal recusou o pedido, usando palavras erradas e ofendendo a Davi. Quando Davi soube dos insultos daquele homem que não pensava antes de falar, decidiu atacar a casa dele e matar a todos. Nessa parte da história é que entra Abigail com a sua sabedoria. Quando Abigail ficou sabendo da grosseria de seu marido, tomou decisões importantes. Mandou os empregados arrumarem os alimentos, organizou tudo para seguir viagem e se encontrar com Davi. Quando o viu, ela se ajoelhou aos pés dele e lhe pediu perdão pelas grosserias do seu marido. Ela disse palavras doces, com humildade e sabedoria. E isso fez com que o coração de Davi se acalmasse e desistisse de agir com violência. Depois, Davi agradeceu a Abigail por ela ter sido humilde e por agir corretamente. Nesse texto, aprendemos que existem formas certas de falar. Falar é muito importante, mas existe algo tão importante quanto falar. Vocês sabem o que é? É ouvir. Não adianta nada falar, falar e falar, se não ouvirmos o que os outros nos dizem. Vocês se lembram de Nabal? Ele não ouvia ninguém. Além disso, era mal educado com todos ao redor de si e quase provocou uma guerra por causa da maneira que se expressava. Mas a esposa dele era exatamente o contrário. Abigail era uma mulher sábia, que sabia ouvir. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, nós lemos o seguinte: Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Esse versículo está mandando que ouçamos quem? Os nossos pais ou aqueles que cuidam de nós, para que prestemos atenção aos seus ensinamentos. Quando eles precisam nos dar uma bronca, podemos até ficar aborrecidos. Às vezes, quando eles começam a falar, queremos logo encurtar a conversa ou simplesmente pensar em outras coisas, somente para não escutar. Mas lembre-se de que eles querem o melhor para você. É da vontade de Deus que aprendamos a ouvir nossos pais ou responsáveis. Bom, além dos pais, devemos ouvir pessoas que são tementes a Deus. Pessoas mais velhas da igreja, como por exemplo o pastor. E também podemos ouvir os nossos avós, tios e nossos professores. Prestem atenção. Precisamos analisar quem está falando. Precisamos ver, quem nós estamos seguindo, quem nós estamos ouvindo. Não acredite em tudo que qualquer um disser sem analisar e conversar com outros a respeito. Então, tudo que vocês ouvirem, pessoal, analise se aquilo que ela está falando é correto, se ela está dentro daquilo que Deus revela através da sua palavra.
Porque às vezes tem gente que aconselha a gente e tal, mas aquela pessoa, ela aconselha de acordo com com as suas próprias experiências. Mas a gente precisa seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Um conselho que muitas pessoas dão, e que a Bíblia é contra, inclusive, é aquilo, né? A pessoa, você vai conversar com uma pessoa lá e a pessoa fala bem assim para você: ah, segue o teu coração. Só que na Bíblia descreve o seguinte: enganoso é o coração do homem. Quem o entenderá? Ou seja, a pessoa aconselhou você seguir o seu coração, mas a Bíblia está falando que o coração é enganoso. Quem você vai seguir? Qual conselho você vai aceitar? Eu prefiro aceitar o conselho da Bíblia. O coração do homem, ele é enganoso. Então, não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Siga a vontade do Senhor para a sua vida, porque ela é boa, justa e perfeita. Hoje, aprendemos que a Bíblia ensina como devemos falar. Provérbios está cheio de ensinamentos de como devemos ter palavras doces, mansas e amigas. E agora a pergunta que eu te faço: como você costuma tratar as pessoas? Você é educado com os seus colegas? Como você fala com seus pais? Lembre-se, nossas palavras devem ser como o mel, fazer bem e ser muito agradáveis. Outro assunto importante que vimos na lição de hoje é que precisamos aprender a ficar em silêncio e ouvir quando alguém fala conosco. E você, é um bom ouvinte? Além de ouvir quando alguém conversa com você, não se esqueça também de sempre ouvir o que Deus te fala. Bom, galera, essa foi a nossa aula. Deus abençoe vocês e até a próxima. Abraço.